Olá! A doença periodontal é caracterizada pela inflamação e destruição dos tecidos de produção e suporte dos dentes. A principal causa é a higiene bucal insuficiente associada à suscetibilidade do sistema imunológico. Sem a limpeza adequada da boca, bactérias, restos de alimento e células mortas produzem a placa bacteriana, que pode provocar a inflamação da gengiva, que, se não tratada, evolui para a periodontite. No programa Saúde e Consciência dessa semana, vamos receber a professora doutora Mirela Lindoso Gomes Campos para conversar sobre este assunto. A doutora Mirela é mestre e doutora em Clínica Odontológica pela Universidade Estadual de Campinas e é professora pesquisadora da Universidade do Sagrado Coração, em Bauru. Daqui a pouco, não saia daí! De volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estúdios, doutora Mirela Campos, da Universidade do Sagrado Coração, para conversar sobre periodontite. Doutora Mirela, é um prazer estar aqui contigo no programa. Muito obrigada pela sua vinda. Eu que agradeço, muito obrigada. Eu queria entender um pouquinho melhor o que é essa periodontite. A periodontite, ela é uma doença que ela compromete todo o suporte, né, dos dentes. E com isso vai havendo reabsorção de todo o aparato de sustentação. Então vai reabsorvendo o osso, reabsorvendo o ligamento periodontal. E se isso não for diagnosticado e tratado, esse dente amolece e pode vir a cair. Né? Então o paciente ele pode perder não só a estrutura dental, mas também o dente. E assim, clinicamente, ele vai observar como se fosse uma inflamação, ele fica inchado a região, como se fosse uma gengivite, é a mesma coisa? A gengivite, ela é o processo inicial, né? A gengivite, ela tem a característica de inflamar somente a proteção do dente, então seriam somente a gengiva. Se a gengivite ela não for diagnosticada e tratada precocemente, aí ela evolui. As periodontites, elas são o segundo passo da evolução das doenças periodontais. E aí, a partir disso, dessa evolução, aí chega realmente a infecção, chega no suporte do dente, osso, ligamento periodontal, cemento radicular. Né? Isso precisa ser tratado. Com um diagnóstico feito de uma forma precoce, o tratamento feito de uma forma adequada, isso pode ser sanado. E quem faz esse diagnóstico e tratamento é o dentista? É o dentista, só o dentista faz, né? Muitas vezes o clínico, ele consegue avaliar, né, que tem a presença ali de alguma alteração, né? Mas quem faz realmente o diagnóstico final para saber a severidade, a extensão, tem que ser o periodontista. Ótimo. E assim, doutora, sangra no momento da escovação? Existe algum indício, algum sinal, enfim, que chamativo, né, para que seja essa doença? Na verdade, são várias doenças, né? As doenças crônicas propriamente dita e as agressivas, ela tem uma característica mais silenciosa. Então, o paciente, geralmente, ele não vai sentir dor relacionada à progressão da doença, né? Então, ele não sente aquela dor. Ele sente, às vezes, um incômodo maior, uma leve, né, alteração ali com relação à sensibilidade dolorosa. Agora, o sangramento, ele pode ser visto, tá? Então, o sangramento, a partir do momento que você tem uma alteração ali por conta daquela infecção, da placa bacteriana, é o primeiro sinal que acontece. Então, o paciente, ele vai passar aquele fio dental, vai sangrar, ele vai escovar, ele vai sangrar e muitas vezes o paciente ele se retrai. Ele vê que está sangrando e ele diz assim, eu vou deixar porque eu estou machucando a minha gengiva, tá? E muitas vezes não. É um processo que precisa realmente acontecer para que aquela infecção inicial, ela possa ser completamente debelada. Então a questão da higienização correta ali já também contribui para o próprio tratamento dessa patologia. Sim, ela contribui sim. E aí voltando com relação à sensibilidade dolorosa, né, com relação à dor, então as doenças crônicas e as agressivas, geralmente elas não apresentam essa característica tão marcante com relação à dor. Que a primeira coisa que salta para o paciente é a dor. O paciente geralmente procura o dentista porque ele sente uma dor. E as doenças periodontais crônicas, geralmente, elas não têm essa característica, elas são silenciosas, exatamente.
né? Agora, tem alguns outros processos periodontais que eles causam dor, né? Que são as doenças ulcerativas necrosantes, que tem a gengivite ulcerativa necrosante e a periodontite ulcerativa necrosante, né? Que causam realmente uma dor extrema. O paciente, muitas vezes, ele vem com uma queixa muito intensa de dor, e os processos agudos periodontais, como os abscessos. Aí, nesses casos, o paciente ele consegue associar realmente aquela patologia, aquela doença naquela região da gengiva, ao redor daquele dente, realmente com a doença periodontal propriamente dita, mas as crônicas é muito mais complicado. Mas essas aí, os sinais seriam um pouco diferentes. Por exemplo, essa necrosante é aquela que tem a gengiva, ela vai encurtando, perdendo espaço, ou não, ela tem alguma então, característica disso? Então, a ulcerativa disso? necrosante, ela necrosa ali toda aquela faixa de tecido. Então, o paciente geralmente está muito associado a essas doenças ulcerativas necrosantes a episódios muito grandes de estresse, tá? E também está relacionado com pacientes fumantes. Geralmente, a gente fala que para as ulcerativas necrosantes existe um tripé, né? Que é o tipo de bactéria, que é um tipo de bactéria específico, que vai causar uma alteração muito grande, né, de uma forma muito súbita naquele paciente, um episódio de estresse muito significativo, e muitas vezes é um paciente tabagista também, um paciente fumante. Então, esse tripé marca essa alteração significativa e leva uma destruição muito rápida daquele periodonto. E aí o paciente, como ele verifica? Um sangramento que geralmente é espontâneo, às vezes ele sorri, e aí ele verifica que está sangrando, às vezes ele se alimenta e verifica que está sangrando, dói também, é um processo que ele é um processo agudo, também a gente pode considerar, então é um processo que causa realmente uma dor, um odor fétido na boca. Então, por conta daquela necrose ali daquele tecido, né, inclusive com relação ao sangramento, né, que é constante, então causa realmente um odor fétido na boca, né? Então, o paciente ele acaba realmente verificando dessa forma. Mas esses processos, eles não são tão comuns. Isso seria considerado casos mais graves, né? Bem mais graves. E daí o tratamento ele vai envolver o quê? Ele envolve uma ressecção desse tecido, tem que colocar um implante de alguma outra coisa? Ou como que funciona? O primeiro tratamento das doenças periodontais é um tratamento que a gente fala de biocompatibilização. Que é o que eu faço com isso? Eu vou adequar aquele paciente, né, a ter saúde novamente. E isso eu faço como? Removendo o agente causador, que no caso é a placa bacteriana. Então, o primeiro passo para o tratamento periodontal, antes de pensar em qualquer procedimento cirúrgico, é realmente adequar esse paciente e restabelecer saúde. E esse procedimento é um procedimento que realmente ele é um pouco doloroso para o paciente. O paciente ele já fica um pouco, né, angustiado quando ele sabe que ele precisa passar pelo periodontista, mas ele é um procedimento necessário, que é a raspagem ou alisamento radicular, né? Então, ele vai, descontamina, desinfecta aquele local, realmente para que aqueles tecidos, eles possam se recompor. Agora, se o paciente ele tiver uma sequela, né, significativa, aí a gente pode pensar num segundo momento, que seria um momento cirúrgico, né? Ou para restabelecer o que ele perdeu, se isso for possível, né? Se ele já perdeu de uma forma muito extensa, aí realmente impossibilita o tratamento, né? Ou então, né, para se pensar numa terapia mucogengival, que seria uma cirurgia para melhorar a estética daquele paciente. Mas tudo isso eu só posso pensar depois que esse paciente ele tiver saúde novamente. Tiver reabilitado, né? Tiver com seus reabilitado. Hábitos saudáveis. Exatamente. E é importante que o paciente ele também se mobilize, porque ele é importante nesse processo, né? Então precisa haver uma mudança, né, de hábito no paciente. Não adianta só dizer para o paciente, olha, você vai precisar melhorar, e ele está ali, né, dentro da terapia, se ter um compliance, né, uma motivação durante só aquele período do tratamento, porque é uma mudança que ele precisa levar para toda a vida, porque o controle da reinfecção, quem faz é o paciente. Se ele voltar a ter os mesmos hábitos, provavelmente a patologia vai retornar. Você comentou, doutora Mirella, sobre o tabagismo. De que forma que o tabagismo vai influenciar nessa doença? Então, o tabagismo, ele é considerado como um fator de risco verdadeiro para as doenças periodontais. Não só para as ulcerativas necrosantes, mas para todas as doenças periodontais crônicas, né? As periodontites crônicas, principalmente. Então, só explicando para melhor ser entendido, né, pelo público. Um fator de risco, quando a gente fala, né, academicamente falando,
ele é um fator que é uma condição que ela está relacionada a um aumento da gravidade da doença e a um aumento dos sítios de infecção. Então, a gente pode dizer que existe uma relação de causa e de efeito direta entre o fator e entre a doença. E no caso, o tabagismo é uma dessas condições já reconhecidas cientificamente. Tá? Então, como que ele acontece? Ele é tempo dependente e ele é dose dependente. Então, claro que um paciente que ele fuma mais tempo, o tipo de ação que ele vai ter no periodonto, na integração com aquela placa, ela vai ser muito mais severa do que um paciente que fuma menos tempo. Assim como um paciente que fuma mais cigarros, ele vai ter uma ação também muito mais severa do que um paciente que fuma menos. O ideal tipo de cigarro mesmo também influencia? Influencia também. Porcentagem de nicotina? De nicotina, de cotinina, de alcatrão, né, de outros elementos também ali que vêm da queima do cigarro que são importantes, como a acroleína, o acetaldeído, né, que são importantes, e eles são importantes porque eles matam as células, eles são o que a gente chama de citotóxicos, como eles impedem a nova adesão daquela célula àquela estrutura de sustentação. Então, ele é extremamente tóxico, e não só para a progressão da doença, como também para o tratamento. Os pacientes fumantes, eles respondem muito menos aos tratamentos periodontais do que os pacientes não fumantes. Então, o prognóstico, aquilo que eu posso esperar do paciente, né, a resposta dele frente ao tratamento periodontal, ela é muito pior. Nossa, isso é uma dificuldade muito grande, né? E assim, se for fazer o tratamento num paciente que é fumante, ele deveria excluir, porque geralmente é muito difícil o paciente parar de fumar, né? Teria que fazer todo esse recondicionamento para não ter a exposição a esses hábitos novamente. E daí como é que fica, né? Então faz todo o tratamento e o paciente continua com esse hábito. Não vai retornar de novo, não vai? Então, ele vai estar mais suscetível a retornar realmente. Né? E ele precisa estar consciente disso, porque o paciente ele é parte ativa, né, no processo de doença. Existe alguma forma que ele possa prevenir que isso aconteça? Por exemplo, se ele intensificar o processo de higienização bucal, talvez evitar contato com doces, alimentos, enfim, que possam alterar o pH bucal também, isso ajuda? Isso ajuda, sim. Então, o paciente que ele é fumante, e ele fala mesmo, é muito complicado, né? É difícil, às vezes, a gente falar para um paciente fumante. Como periodontista, nós temos que falar. Então, o ideal é que você pare de fumar. E se não conseguir fumar, pelo menos reduza a quantidade de cigarros. Mas se o paciente ele não consegue fazer isso, ele precisa ter a consciência que o hábito dele, ele precisa ser muito mais, ele precisa ter muito mais acurácia, ele precisa ser muito mais preciso na remoção do biofilme, na desorganização dele, né, porque ele é mais suscetível. Existem outros fatores também, não é verdade, doutora Mirela? Existem outros fatores. Então, no próximo bloco nós vamos estar discutindo ele. A gente volta daqui a pouco. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? É, a pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estúdios, doutora Mirela, falando sobre a periodontite. No bloco anterior, doutora, você comentou, né, sobre os fatores de risco associados à periodontite e nós conversamos um pouco sobre o tabagismo. Existem outros fatores de risco? Existem sim.
Comprovadamente existe mais um outro fator de risco, que é o diabetes não controlado, tá? Mas existem outros indicadores de risco, ou seja, são possíveis condições que estariam também correlacionadas à evolução e também à expressão das doenças periodontais. Mas o diabetes é o segundo, né, fator de risco conhecido para as doenças periodontais e que pode realmente ter uma expressão da doença muito mais agressiva, muito mais severa. O diabetes é uma doença muito complicada, ela causa diversas disfunções. Eu não imaginava que ela ia afetar também a parte dental. Como que acontece isso? De que forma que ele né, modifica essa estrutura? Então, o diabetes, ele pode modificar tanto a resposta do indivíduo, né, do hospedeiro, frente à placa bacteriana, e ele também tem aquela condição que o paciente diabético, ele tem uma alteração na remodelação do osso e do tecido conjuntivo, né? Então, a gente sabe que os pacientes diabéticos, eles são pacientes, por exemplo, que eles se cortam e não cicatriza, né? Uma facilidade como paciente não diabético. E isso também pode ser visualizado na gengiva. E é muito complicado se tratar um paciente diabético não controlado com doença periodontal. A taxa de progressão da doença, ela é muito grande. O paciente perde muito osso ao redor do dente em um tempo muito curto. E será muito mais grave se o paciente for diabético, fumante e tiver os outros fatores associados também de hábitos, né, não saudáveis. Exatamente. Então, inclusive um paciente que ele é diabético e ele não está controlado, o tratamento periodontal, ele não é indicado. Porque tem que estabilizar a diabetes Tem que estabilizar o diabetes primeiro, né? Então, a condição glicêmica desse paciente, para então o tratamento ser realizado. Porque a gente pode aumentar uma ferida inicial e esse paciente, ele tem uma necrose, né? Por deficiência realmente ali na cicatrização. Isso é bastante complicado. Bem complicado. Você trabalha na Universidade Sagrado Coração e pesquisadora de um programa que oferta cursos de mestrado e doutorado, né? Isso. Poderia contar para nós um pouquinho? A tua linha de pesquisa nessa universidade também é a periodontite? Também. Na verdade, eu trabalho no programa de Biologia Oral da Universidade Sagrado Coração e eu trabalho na linha de pesquisa que ela avalia a influência do local, na verdade seria as periodontites, com o sistêmico, né? Então com toda a condição sistêmica, né, do indivíduo e do sistêmico com o local. Né? Então é uma linha de pesquisa que a gente se habitua a falar que é em medicina periodontal. Né? Então é para saber o quanto das periodontites elas influenciam a evolução, né, e a condição sistêmica do paciente e o quanto das condições sistêmicas do paciente elas podem atuar na evolução das doenças periodontais. É um campo muito interessante. É um campo bastante amplo, né? E para estudar esse tipo de pesquisa, você trabalha com pacientes ou você trabalha em modelos pré-clínicos? A gente trabalha com pacientes e modelos pré-clínicos. Trabalha com os dois? Trabalho com os dois. Mas as últimas pesquisas que nós temos feito são modelos pré-clínicos, né? Porque as perguntas que nós fazemos, nós não conseguimos testar, né, no caso as hipóteses com os pacientes, por limitações mesmo éticas. Nessa semana você está visitando a Universidade Paranaense, né? E como que foi essa vinda para cá? De que ponto que partiu? Então, nós fizemos, né, uma colaboração, né, entre a Universidade Sagrado Coração e a Unipar para realizarmos algumas pesquisas que são pesquisas, né, você sabe, são pesquisas bem amplas, né, e são pesquisas que estão lidando de uma forma bem integrada. E a minha parte, né, a minha contribuição nessa pesquisa é exatamente isso, verificar se a condição local, né, ela vai influenciar na condição sistêmica e se a condição sistêmica está influenciando na condição local. Então, só para adiantar um pouquinho, porque realmente é uma pesquisa que está me deixando muito feliz em realizar, a gente vai avaliar a influência do Parkinson em um modelo pré-clínico, né, então é um modelo em animal, sobre a evolução da doença periodontal, né, que seria uma periodontite induzida também no animal, e o contrário, né? Então, há doenças periodontais evoluindo ali a influência dela no Parkinson. Então, é uma pergunta que está me deixando, né, bem intrigada, porque são doenças que, apesar de aparentemente serem completamente distintas,
elas têm um formato, né, uma resposta imunoinflamatória, e a cronicidade delas são muito semelhantes. Então, aí daí surgiu a pergunta, nossa, mas a similaridade é muito grande, será que uma não poderia interferir na outra? Então, a partir desse modelo biológico, de plausibilidade biológica, a gente resolveu fazer a investigação. Pacientes com doença de Parkinson, eles têm uma certa característica Tem. que pode agravar toda essa parte da questão da higiene bucal, não é? Como que acontece isso? Então, o paciente com Parkinson, a primeira coisa, na verdade, é a questão da motricidade. É um paciente que, por conta dos tremores, por conta da hipotensão realmente Rigidez, muscular, né? exatamente da rigidez que ele vai ter alterações ali, limitações em abertura de boca, né, limitações em movimentações para a realização da escovação adequada, às vezes de passar um fio dental de uma forma adequada. Então, existem as limitações mecânicas já que a gente já conhece, né, e que podem estar associadas ao maior acúmulo de placa e, consequentemente, a uma maior incidência da doença periodontal. Só que existem outras coisas, né? O paciente com Parkinson, ele aumenta a resposta inflamatória e aumenta algumas citocinas, né, no caso inflamatórias, de maior destruição tecidual e de maior reabsorção óssea, né? E isso poderia influenciar também a região local que a gente está avaliando, né, no caso seria o periodonto, né, aumentando a reabsorção de osso, aumentando a reabsorção de ligamento periodontal e, consequentemente, aumentando a severidade dessa doença periodontal. E de fato, assim, quando vocês observam na clínica, né, porque vocês atendem bastante paciente, Sim. lá vocês têm na universidade também tem uma clínica escola? Tem sim. Então, lá na clínica escola vocês recebem paciente também, tem todo esse acompanhamento. Vocês observam realmente, de fato, que pacientes mais idosos, que têm essas doenças neurodegenerativas comprovada, já diagnosticada, que apresentam uma taxa de incidência um pouco maior? Existe uma relação? Vocês conseguem observar isso? Falar de uma forma direta, assim, cientificamente é muito complicado, porque esses dados nós não temos. Mas o que a gente pode falar é que esses pacientes que eles têm uma debilidade motora, eles têm mais acúmulo de placa bacteriana, e a gente consegue visualizar nesses pacientes não só mais incidência e severidade de doenças periodontais, e também a quantidade de cálculo, que é popularmente conhecido como tártaro, né? Mas também a maior quantidade de cárie, né? Por conta justamente da deficiência ali na coordenação motora e que limita a remoção da placa bacteriana. E o tratamento de um paciente como esse vai ser diferente de um paciente que não tem uma patologia neurológica, por exemplo? Ou vai ser o mesmo padrão, O padrão é o mesmo. A gente precisa, né, levar em consideração que é um paciente que ele vai ficar mais cansado. Então, a gente precisa fazer o tratamento com sessões mais curtas, né, sessões que não cheguem, né, a ser tão complexas para o paciente, que ele não se canse, né? Porque realmente ficar muito tempo com a boca aberta causa uma fadiga, inclusive, para quem não tem absolutamente nada, né? Então, a gente precisa respeitar os limites desse paciente. De qualquer forma, o tratamento dessa forma, ele sempre vai ser longo, ele vai ser horas de cadeira. Isso. Com aquele barulhinho. Exatamente, acaba sendo assim mesmo, então, né, mas é necessário. Realmente é necessário, não tem outra forma, Não né? tem outra forma. Essa é uma pesquisa bastante interessante que envolve, né, pelo menos essas duas instituições. Como que você vê essas parcerias dentro da pesquisa? Elas são benéficas para se conseguir ter um resultado interessante lá na frente? Elas são não só benéficas, como elas são necessárias, né? Inclusive, são pontos, né, de avaliação dos programas de pós-graduação. Então, é salutar realmente que nós façamos esse tipo de parceria, porque, né, um grupo de pesquisa pode suprir com a necessidade do outro grupo de pesquisa, né? Porque os pesquisadores eles estão muito focados, né, nas suas linhas, e um pode ajudar o outro e a gente acaba tendo um resultado muito mais interessante do ponto de vista científico. E isso tem um impacto muito maior para a população, né? Isso que é importante a gente pensar. Né? E essa pesquisa, além dessa parte, né, no caso da doença, a gente também vai tratar esses animais com a curcuma longa, né? E ver realmente se o extrato da curcuma longa ele tem alguma ação benéfica no processo neurodegenerativo, né, causado pelo Parkinson, e no processo crônico da doença periodontal induzida.
É bastante interessante porque tem duas patologias que dá para associar, né, no modelo patológico e tentar estudar coisas, como você tinha comentado antes, que não é possível estudar no humano, né? Não então, dá. realmente, esse modelo pré-clínico acaba sendo importante. E ele é interessante no caso específico do Parkinson, porque no animal a gente isola o fator da motricidade. Né? Então, no humano, a gente já tem aquela questão que o paciente ele tem uma debilidade motora. E no animal, a gente parte de um animal completamente saudável, induz durante um período, né, exatamente igual entre os grupos, e a gente já isola esse fator, porque o animal a gente não vai fazer higienização, né? Exato. Então, isso é interessante, porque ele dá a primeira resposta que a gente precisa ter para essas associações. Essa parceria ela foi realizada, então, com o programa de plantas medicinais, né? Com plantas, exatamente. Isso, então, foi com plantas medicinais e de biologia oral, e o da de Universidade oral. Sagrado Coração. Trabalho muito bonito, eu espero que dê tudo certo. De fato, estou torcendo Vai muito. dar, eu também estou extremamente curiosa para saber os resultados. Eu agradeço a sua participação no nosso programa, professora. Foi muito legal o bate-papo. Eu que agradeço, muito obrigada. Foi muito interessante a questão da periodontite. Obrigada. Obrigada. A você que nos assiste, até a próxima semana.